Destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você sempre conferindo conosco aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje, com os principais momentos da sessão do dia 7 de dezembro de 2022. Karina, tivemos uma sessão única na quarta-feira, dia 7 de dezembro, porque na quinta-feira, dia 8, dia da Justiça, portanto, feriado do Poder Judiciário, não tivemos sessão. Mas temos bastante assuntos para podermos abordar, porque nós tivemos um julgamento conjunto que já estava previsto anteriormente e também o início de um importante julgamento que chama muito a atenção, que teve o seu início na sessão da quarta-feira com perspectiva de continuidade ainda neste final do ano de 2022. É isso aí, Cadu. Os ministros trouxeram do plenário virtual uma discussão que já havia sido decidida acerca da possibilidade de reeleição das mesas diretoras do Poder Legislativo no âmbito dos estados, as assembleias legislativas, e já havia decidido que essa reeleição deve haver uma limitação, que a norma prevista na Constituição para o Congresso Nacional não é de observância obrigatória, e, portanto, não haveria violação ao princípio da simetria, como alegado pelo Procurador-Geral da República em uma dessas ações que foram propostas, mas faltavam os ministros votarem a modulação dos efeitos, ou seja, a partir de que momento essa limitação ao número de reeleições para determinados cargos nas mesas diretoras das Assembleias Legislativas deveria passar a valer. E foi justamente essa modulação que foi votada na sessão plenária da quarta-feira, um julgamento bastante célere, rápido, não obstante fossem 9 ações diretas de inconstitucionalidade que ainda estavam pendentes deste resultado final. Então, começa no plenário virtual, termina no plenário físico, quarta-feira, decisão do Supremo. É possível que haja reeleição consecutiva ou recondução, mas para apenas uma reeleição, né? Então, haveria uma limitação, já que haviam argumentos de que alguns presidentes, havia um presidente de uma mesa diretora de um dos estados brasileiros que já estaria no quinto mandato consecutivo. Então, os ministros acabaram entendendo que a regra da Constituição não é de reprodução obrigatória, mas tem que haver essa limitação e modularam os efeitos. E logo em seguida, os ministros deram início ao julgamento de 4 ações que são ADPFs, é um tipo de ação que só é cabível aqui no Supremo Tribunal Federal, e que questionam as chamadas emendas do relator no âmbito do Poder Legislativo. E o argumento é de que essas emendas do relator, por não identificar qual o parlamentar que seria beneficiado por essas emendas, isso entraria num chamado orçamento secreto que iria de encontro à transparência e à publicidade que é necessária para esses atos. Então, o questionamento é sobre essa conduta, essa condução desse orçamento, da distribuição desse orçamento a partir dessas emendas do relator no âmbito do Poder Legislativo, que está sendo questionado no Supremo. A relatora dessas 4 ações é a ministra Rosa Weber. Na quarta-feira, iniciado o julgamento, ela fez um relatório bastante minucioso. As sustentações orais foram feitas e a expectativa, não é, Cadu, é de que esse julgamento, como você mesmo disse, seja finalizado ou pelo menos retomado até a última semana de julgamentos aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, considerando que na próxima semana já se encaminha para o final, antes do recesso, quando os ministros entram em recesso de Natal e Ano Novo. Então, a expectativa é de que essas ações envolvendo o orçamento secreto tenham continuidade na próxima semana. Com certeza um dos destaques do fim de ano, deste mês de dezembro de 2022. Antes de fatiarmos estes elementos, estes julgamentos que aconteceram, esses fatos da sessão presencial do Supremo Tribunal Federal, hoje também é dia de conferirmos também destaques do chamado plenário virtual. Então vamos lá, em sessão do plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiram que deve ser retomado o pagamento das parcelas devidas pelos clubes de futebol que aderiram ao Profut, o programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol, a contar do julgamento de mérito desta ação. A reportagem é de Marta Ferreira.
A Associação Nacional de Clubes de Futebol foi quem entrou com ação no Supremo. A entidade queria que fosse declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 14.117 de 2021. O dispositivo determina a suspensão do pagamento de parcelas das dívidas de clubes de futebol que aderiram ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, Profut, em razão da pandemia da Covid-19. Com isso, a participação dos clubes nos campeonatos ficaria condicionada à comprovação de que a instituição estaria em dia com seus tributos. Ao recorrer ao Supremo, a Associação Nacional de Clubes de Futebol argumenta que haveria insegurança jurídica por causa da diferença de datas da decretação do estado de calamidade pública no Brasil em 2020 e a promulgação da lei questionada na ação. Alega ainda que o fechamento de estádios por conta de restrições sanitárias afetou as receitas. Em dezembro do ano passado, o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, concedeu liminar mantendo a suspensão de parcelas devidas por clubes de futebol durante a pandemia. O caso, então, foi levado para julgamento em sessão no plenário virtual. O ministro Gilmar Mendes destacou que o objetivo da Lei 14.117 de 2021 é equacionar o problema financeiro circunstancial dos clubes decorrente da pandemia e disciplinar um alívio de cunho tributário às agremiações. A medida visa a continuidade do Profut, criado em 2015, uma vez que a redução drástica das receitas implicaria a inadimplência das parcelas e, consequentemente, a exclusão do programa. Assim, ele confirmou a decisão liminar, julgando parcialmente procedente o pedido para afastar qualquer interpretação ao artigo questionado que condicione os efeitos da suspensão de exigibilidade dos parcelamentos ao término da vigência do estado de calamidade pública por causa da Covid-19. Também destacou que, dada a mudança no cenário atual pós-pandemia, fica restabelecida a exigência das parcelas autorizadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte de 2015, a contar do julgamento definitivo desta ação. Continuamos no virtual. O Supremo Tribunal Federal invalidou a lei do Rio Grande do Norte que proibia a apreensão de veículos de 2 rodas de até 155 cilindradas por falta de pagamento do IPVA. Viviane Novaes conferiu. A Procuradoria-Geral da República, que entrou com a ação no STF, alegou que a lei do Rio Grande do Norte invadiu a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Em julho do ano passado, a governadora do estado, Fátima Bezerra, publicou esta lei que proibiu a apreensão e a remoção de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155 cilindradas por autoridade de trânsito em função da não identificação de pagamento do imposto. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, acolheu o argumento da PGR. O ministro disse que a Constituição estabelece as responsabilidades dos estados de forma a evitar uma sobreposição de normas conflitantes e contraditórias e que cabe à lei federal e não estadual estabelecer regras de trânsito. Todos os ministros seguiram o voto do relator e declararam que a norma do Rio Grande do Norte é inconstitucional. A retenção e apreensão de veículos está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. E olha esse entendimento. A regra de transição que prevê a celebração de termos de compromissos temporários para adaptação à lei de crimes ambientais vale para empreendimentos anteriores à legislação vigente. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo entenderam que essa medida é razoável e resguarda a segurança jurídica. Reportagem Evne Araújo. Empreendimentos poluidores ou que têm a possibilidade de poluir, que já existiam antes de 1998, quando a Lei de Crimes Ambientais entrou em vigor, são os únicos que terão de passar pela regra de transição prevista na legislação. A decisão do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal confirmou decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, que havia suspendido uma medida provisória que previa a celebração de termos de compromissos também às novas atividades.
Os ministros entenderam que a norma de transição é compatível com a Constituição da República e não deve ser ampliada. Por unanimidade, o colegiado considerou que a regra de transição prevista em lei é razoável, resguarda a segurança jurídica e permite a aplicação de sanções administrativas justas por condutas que prejudiquem o meio ambiente. E vamos para as sessões presenciais, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Na sessão plenária única dessa semana, na quarta-feira, já dissemos, foi no dia 7 de dezembro, dia 8 foi feriado, aí não teve sessão. Os ministros do Supremo decidiram limitar o número de reconduções de membros das mesas diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais. A decisão foi tomada em julgamento conjunto de ações contra leis dos estados. A eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe dos mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura. Segundo, a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto. E terceiro, o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data da publicação da ata de julgamento da ADI 6524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Este foi só um dos destaques da sessão plenária da quarta-feira, da sessão do dia 7 de dezembro. Vamos fatiar o tema especificamente sobre esta decisão. Mostramos apenas o resultado promulgado pela ministra Rosa Weber, mas não é que foi rápido realmente na sessão presencial, mas na verdade é a finalização de um processo que já vinha de antes, pois esse processo foi debatido, foi discutido no plenário virtual, houve um entendimento, como você já adiantou, havia apenas um ponto específico, ele foi retomado não necessariamente do princípio, porque já havia um entendimento fechado pelos ministros, e até a manifestação dos relatores confirmando, inclusive, e os votos rapidamente confirmados dos demais ministros. Só um ponto e, principalmente, a decisão de promulgar a decisão, o entendimento, o fechamento do plenário sobre essa questão de todos os ministros na sessão presencial. A questão mais debatida e que fez trazer todo esse debate para o plenário físico foi justamente a modulação dos efeitos da decisão. O que significa essa modulação? A partir de que momento aquele entendimento proferido pelo Supremo passa a valer definitivamente. Então, lá no plenário virtual, a discussão era saber se a regra prevista na Constituição para os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, em que o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, proíbe a reeleição ou a recondução por mais um mandato consecutivo na mesma legislatura, ou seja, no mesmo período daquele mandato, para os membros da mesa diretora da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional. E havia um argumento de que essa norma seria de observância obrigatória nas constituições dos estados. E esse era um argumento trazido, inclusive, pelo Procurador-Geral da República, que os ministros, no plenário virtual, acabaram afastando. Falou, não é de reprodução obrigatória. Os estados têm autonomia para deliberar a possibilidade de reeleição na mesma legislatura, subsequente, ou ainda que não seja na mesma legislatura. Mas é preciso que haja um limite. Então, os ministros decidiram que é possível que esses membros das mesas diretoras, no âmbito das assembleias, sejam reconduzidos ou reeleitos para mais um mandato consecutivo, na mesma legislatura ou não, mas que tem que ser respeitado esse limite. E a discussão na quarta-feira era, a partir de que momento essa limitação tem que ser observada? Aí os ministros buscaram, lá em 7 de janeiro de 2021, quando foi julgada uma ação direta de inconstitucionalidade pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em que decidiu que o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não podem serem reeleitos para
um cargo, o mesmo cargo, imediatamente nas eleições subsequentes. Então, eles não poderiam ficar presidentes da mesa por 2 mandatos consecutivos. E tomando como esse marco temporal, os ministros disseram, a partir desta data, todas as composições e eleições das mesas diretoras das assembleias têm que seguir essa limitação. E as anteriores continuariam válidas, portanto. Então, era essa a modulação que faltava, justamente porque havia tido uma divergência no plenário virtual e para compor a maioria que se busca e que se precisa para modular esses efeitos, os ministros acabaram conseguindo no plenário físico. Concluído esse julgamento, portanto, a decisão dos ministros passa a limitar essa reeleição no âmbito das assembleias legislativas, o poder legislativo dos estados. Pois é, Karina, esse foi um dos destaques da sessão plenária do dia 7 de dezembro. Logo em seguida, naquela sessão, foi dado início a outro julgamento que ainda não acabou e que com certeza é um dos destaques, não apenas do programa de hoje, mas de todo esse mês de dezembro. E a expectativa é exatamente a continuidade do julgamento na outra semana. Como foi esse início, essa primeira fase do julgamento, a gente vai conferir daqui a pouquinho. É claro, aqui no Plenárias, logo depois do intervalo. Destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje estamos vendo como foi a sessão plenária da quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. O plenário do Supremo começou naquela sessão a julgar ações que discutem a validade do pagamento das emendas de relator. A medida ficou conhecida popularmente como orçamento secreto. A reportagem é de Marta Ferreira. As emendas feitas ao Orçamento Geral da União, denominado de Lei Orçamentária Anual, enviada pelo Executivo ao Congresso todos os anos, são propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar ou interferir na destinação de recursos públicos por compromissos políticos que assumiram durante os mandatos nos seus estados ou municípios. Essas emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens do projeto de lei orçamentária enviado pelo Executivo. Existem 4 tipos de emendas feitas ao orçamento e uma delas é a emenda do relator. As emendas do relator são feitas pelo deputado ou senador que, naquele determinado ano, foi escolhido para produzir o parecer final sobre o orçamento, o chamado relatório geral. Elas foram criadas em 2019 e aplicadas a partir de 2020. 4 partidos, PV, PSOL, PSB e Cidadania, entraram com ação no Supremo questionando a transparência dessas emendas. Isso porque o pagamento não exigia identificação de quais parlamentares solicitaram a verba, nem determinava a distribuição igualitária entre deputados e senadores. Para as legendas, essa liberação de recursos prejudica a moralidade, a legalidade, a transparência, a publicidade e o controle social das contas públicas. Em novembro do ano passado, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, suspendeu temporariamente os pagamentos das emendas de relator e determinou que o Congresso criasse um sistema para dar publicidade aos gastos. A decisão da ministra foi confirmada pelo plenário do STF por maioria de votos. Depois, a ministra Rosa Weber liberou as emendas, considerando suficientes as medidas adotadas pelo Congresso Nacional na tentativa de dar mais transparência ao processo. Agora, o plenário julga se essa modalidade de liberação de recursos é constitucional. Na sessão dessa quarta-feira, houve as sustentações orais. Nos últimos 3 anos, foram mais de 20 programações por ano, onde o relator geral pôde atuar livremente. Esse acesso irrestrito ao orçamento público propicia de modo indiscriminado a distribuição de recursos ao alvedrio de uma só pessoa. Um parlamentar pede por ofício e o relator geral determina o empenho. Ele é quem entende onde deve ser a emenda parlamentar empenhada e executada no programa que lhe aprovém. É uma operação escusa e arbitrária, sem nenhum critério socioeconômico. O que se fez
em termos de aplicação para a saúde pública das pessoas? O que se fez em termos de proteção para as escolas e para o ensino brasileiro? A resposta é que nós não sabemos. Infelizmente, não sabemos. Porque, ao fim e ao cabo, tem marcado o orçamento secreto um sigilo e uma tentativa de burlar decisão judicial já proferida pelo Supremo Tribunal Federal e já referendada pelo plenário. A influência do Poder Legislativo sobre a execução orçamentária, por meio de normas infraconstitucionais. Portanto, não há qualquer tipo de impedimento. E, como já dito, existe sim um dispositivo expresso que remete às regulamentações do Congresso Nacional. Isso quer dizer, Excelências, que a ausência de expressa previsão constitucional não significa que essas emendas apresentem qualquer contrariedade intrínseca em relação à Constituição. Historicamente, o orçamento é uma decisão legislativa. Certo que o Executivo, ele propõe e ele executa, mas é o Legislativo que decide. Os parlamentares conhecem muito melhor a realidade dos seus representados do que órgãos burocráticos situados na capital. Então, eles têm legitimidade constitucional, eleitoral e política para deliberar sobre o orçamento. As emendas aprovadas, inclusive as de relator, transformam-se em programações submetidas a todos os critérios de especificação dos demais programas de trabalho que compõem a elaboração da lei orçamentária, de modo igual ao das programações de iniciativa do Executivo. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana. E você vai conferir, é claro, ao vivo no direto do plenário e os principais momentos desse julgamento na continuidade do Plenárias aqui, tudo na TV Justiça. E no último mês de setembro, o plenário da Suprema Corte decidiu que é dever constitucional do Estado assegurar que crianças de até 5 anos de idade possam ser matriculadas em creches. Vamos ver agora como as famílias podem fazer jus a esse direito na reportagem de Renato Rosa, na segunda matéria da série E Você com Isso. A conta não bate na casa da Raquel. Ela cuida sozinho do filho, ganha um salário mínimo por mês. Para conseguir trabalhar numa padaria, paga R$ 300 para babá. Tem um aluguel de R$ 500 da kitnet, mais os gastos com alimentação, remédio, energia e outras despesas. Às vezes precisa comprar uma fralda e não sobra para comprar uma fralda. Aí eu tenho que recorrer à minha avó, tenho que recorrer à ajuda, porque eu não consigo sozinha. Ela mora no Distrito Federal. A solução de parte dos problemas está em conseguir matricular o Gael, de 1 ano, numa creche. Ela já procurou a Regional de Ensino, fez o pedido, mas não consegue vaga para o filho. Eles me trataram super bem lá, só que eles falaram que eu tinha que ter uma pontuação para poder entrar na creche. Que eles iriam ligar, avisando que teria vaga. Só que até hoje eles não ligaram. No Brasil, quem mais precisa das creches ainda tem pouco acesso ao serviço. Entre as famílias mais pobres, por exemplo, apenas 24,4% das crianças de até 3 anos de idade frequentam creches, ou seja, 1 a cada 4. O estudo é da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e tem como base o chamado Índice de Necessidade de Creche, desenvolvido para orientar as políticas públicas e mapear o atendimento. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE, revela os dados por regiões entre 2016 e 2019 e o déficit de acesso. Os índices mais baixos foram vistos no Norte, onde 17,6% das crianças de até 3 anos estavam matriculadas. No Centro-Oeste, 28,2%. E no Nordeste, 31,3%. Os melhores resultados foram registrados nas regiões Sudeste, 42,4%, e Sul, 43,3%. Em setembro deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é dever constitucional do Estado assegurar o atendimento em creches e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade.
A aplicação deve ser direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. Por unanimidade, a Corte também estabeleceu que a oferta de vagas para a educação básica pode ser reivindicada na Justiça por meio de ações individuais. A questão foi discutida num recurso extraordinário com repercussão geral e a solução deve ser aplicada a mais de 28 mil processos que tratam do mesmo tema e estavam suspensos em outras instâncias da Justiça, à espera do desfecho no STF. O recurso foi apresentado pelo município catarinense de Criciúma contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que manteve obrigação ao governo local de assegurar a reserva de vaga em creche para uma criança. Como essa decisão impacta na vida da Raquel, que mostramos no começo da reportagem, e de outras mães e pais que vivem com o mesmo problema. Fizeram um cadastro, aguardam vaga numa fila e não conseguem matricular os filhos pequenos. Este advogado explica o que fazer. Em regra, as ações são coletivas e ajuizadas pelo Ministério Público, mas nada impede que o direito também seja pleiteado por meio de ações individuais, especificamente a ação de obrigação de fazer, que você pode acumular com a imposição de multa diária pelo descumprimento por parte do Estado. Se não há condições de arcar com os custos de um advogado, o caminho é reunir a documentação sobre o pedido de vaga, a certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço e procurar atendimento em uma defensoria pública para ter a defesa de graça. No julgamento no STF, o defensor público da Bahia, Hélio Soares, falou pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distritais nos Tribunais Superiores. A justificativa apresentada pela grande maioria dos municípios é de que a falta de investimentos é sempre o mesmo, a falta de investimentos, de recursos para a construção de creches e pré-escolas para atender a educação infantil. Até quando vamos ficar esperando ter os recursos até as crianças virarem idosos? Não podemos tolerar essa situação. Essa situação representa uma grave violação ao direito das crianças e também fere uma garantia das famílias, mães e pais que trabalham fora e não têm com quem deixar as crianças. Em municípios onde não há defensores públicos, a situação das famílias pobres fica ainda mais complicada para reivindicar o direito à vaga. Elas dependem de mutirões da defensoria para acionar a justiça. No caso da Raquel, que mora no Distrito Federal, onde tem defensoria, ela deve buscar o serviço para conseguir realizar o sonho de ver o filho na creche. Já me ajudaria bastante, porque pagar babá não é fácil não. Pagar babá é caro. Era um dinheiro que ajudaria no aluguel, ajudaria a pagar também a conta de luz e de água, entendeu? Ou ajudar em alguma alimentação. Raquel mora a poucas quadras da creche. Aqui, quem conseguiu a vaga fala sobre a importância do serviço para ficar mais tranquilo, reduzir os gastos e poder trabalhar. Fica tranquilo, aqui é bem tranquila a escola, o pessoal cuida bem das crianças. Karina, encontro marcado quarta e quinta-feira, ainda temos sessão nesse mês de dezembro, sessões de julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, Cadu, na quarta e na quinta, a partir das 14 horas, no direto do plenário, mas no final de semana o nosso encontro é no Plenárias. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.